Fala, assinante! Seja bem-vindo a mais uma noite de vídeo aqui com vocês, mais uma aulinha que o tio vai dar para vocês aqui. Você já sabe, você é assinante do clube, você tem tratamento especial, tratamento VIP, rapaz. Nós vamos juntos, atrás desta vaga tão querida por todos aí da Polícia Penal do Paraná. Tá? Vocês viram que esta semana publicou, como eu tinha dito, a resolução número 482 de 2023, dia 23 de 8 de 2023, saiu no Diário Oficial do Estado a resolução 482. Esta resolução criou a comissão do concurso público do DEPEN. Tá? Esta comissão, então, ali tem uma certa quantidade de servidores. O secretário de Estado, da Segurança Pública, baixou essa resolução, criando esta comissão para organizar. É a comissão organizadora do concurso. Tá? E o que ela faz? Bom, ela estabelece regras, ela organiza o concurso, estabelece regras do concurso, ela define as disciplinas que vão ser cobradas e também contrata a banca que vai realizar essas etapas do concurso público. Tá? Então, é muito importante que a gente conheça essa banca organizadora também. E por isso eu preparei hoje esta aula especial para vocês. Tá? Vocês também notaram que os cursinhos nem se tocaram. Sabe por que eles não se tocaram? Não a falar, banca, comissão publicada, por aí? Porque eu estou fazendo as lives fechadas aqui. Eles também nos seguem lá nas lives abertas e daí eles ficam captando informações nossas para poder lançar lá nos cursinhos. Então, só vocês sabem disso. Tá? Eu não tenho falado para muita gente, então só vocês sabem disso. Vocês têm informações primeiro que todo mundo, o pessoal tem que caçar informações, eu já caço e trago para vocês aqui. Tá? Vamos lá, o que é importante a gente pensar nessa banca aí? Um dos membros dessa banca, desta comissão, um dos membros dessa comissão que você pode ver lá na resolução 482, um deles, inclusive o presidente, é membro também do Conselho da Polícia Penal. Então hoje nós vamos dar uma olhadinha na lei que instituiu este ano o Conselho da Polícia Penal. É uma lei bem pequenininha, pode ser que venha, talvez não, mas pode ser que venha uma questãozinha ali na legislação sobre a lei do Conselho da Polícia Penal, e seria bom você, se vier, sair na frente, você saber já da existência e estudar, é bem fácil, nós vamos ver hoje isso, e de repente os outros concorrentes, nem se ligaram, nem sabem da existência da lei, beleza? Vamos para lá então, sem mais delongas, para a gente estudar o que é esta lei, o que é este Conselho da Polícia Penal. Vem comigo. E aqui é o seguinte na lei, como o tio gosta de fazer, de pegar, já ensinou vocês, né, a pegar a lei atualizada, então vocês também têm que se atentar a isso. Vou ensinar vocês a pegar leis atualizadas aqui leis do Paraná, né? Leis do Paraná. Então você vai pegar aqui, vai no navegador aqui da tua internet, tá? Vamos jogar no Google, vamos lá desde o comecinho para vocês entenderem. Então vamos fazer uma pesquisa aqui no Google. Aqui no Google você escreve assim, Casa Civil PR Legislação, tá? Então ele vai te dar um local ali para você consultar, a legislação do Paraná, tá? No site da Casa Civil, que está sempre atualizadinho, consultar, bem fácil, gente, Daí você vem aqui, pesquisa rápido, aqui está bem grande porque eu deixo grande para mostrar para vocês, Selecionar, pesquisa rápida, lei, o número da lei que você quer, a nossa é 21.404 e o ano é 2023, tá? Pesquisar, ok, já aparece aqui, exibir. E daí você vem aqui e clica em exibir. Pronto, está aqui a lei atualizada, lei 21.404 de 13 de abril de 2023. Instituir no âmbito do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná o Conselho da Polícia Penal e da outras providências. Então, a 21.404 a gente chama de a Lei do Conselho da Polícia Penal do Paraná. Tá? Essa é uma lei muito importante e vamos entender por quê. Tá? Por que ela é importante e o que é esse Conselho da Polícia Penal. Vamos lá. Artigo 1º, então vamos lá, gente. Comigo aqui, institui no âmbito do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná
o Conselho da Polícia Penal, o órgão consultivo, normativo e deliberativo, ou seja, ele é um órgão que serve para que seja consultado, para que normatize, para que baixe normas, regras no âmbito do Departamento de Polícia Penal. E delibera aquilo que precisa ser votado, ser discutido entre os conselheiros. Tá bom? Para fins do quê? Para fins de controle do ingresso, ascensão funcional, olha que importante aqui, ó. Ingresso é concurso, controle de ingresso e ascensão e promoção, ascensão funcional. Hierarquia e regime disciplinar da carreira da Polícia Penal do Paraná. Então, regime disciplinar são os processos, as sindicâncias, né? Aquilo que o servidor, quando comete alguma falha, algum erro, ele vai ser julgado, então ele vai ser deliberado, tá ali, por isso que é deliberativo, tá? Também do regime disciplinar da carreira do policial penal. Ou melhor, da carreira da Polícia Penal do Paraná. Sendo a sua composição estabelecida por lei, conforme disposto no artigo 50A da Constituição Estadual. Nós já vimos, né, a Constituição, nós já estudamos ela, o artigo 50A, onde lá previu a criação deste conselho, o Conselho da Polícia Penal, está na previsão constitucional. E lá foi previsto que a criação dele se daria por lei. Como que ele seria formado, a sua composição seria estabelecida na lei. Por isso que se criou esta lei para criar o conselho, dizer a sua competência básica e também estabelecer como que se dará a sua composição. Quem são os membros deste conselho? Vamos lá, artigo 2º. Olha aqui, pessoal, ao conselho compete. Isso é importante, viu? O artigo 1º dá para fazer uma questãozinha aqui bem bacana aí, sobre as finalidades, para que serve o conselho, né? Para a finalidade dele. A finalidade dele é o controle de ingresso, a ascensão funcional, a hierarquia e o regime disciplinar da carreira da Polícia Penal, conforme estabelecido por lei, né? A sua composição estabelecida por lei, conforme previsto, conforme disposto, conforme prescrito no artigo 50A da Constituição Estadual do Paraná, tá bom? Olha que importante você ficar atento a isso, tá bom? Artigo 2º, ao Conselho compete a elaboração e a aprovação das normas para as carreiras do quadro próprio da Polícia Penal do Estado do Paraná, o QPPP, observada a legislação e regulamentos vigentes. Então tá aqui, gente, o Conselho, a ele compete a elaboração e a aprovação das normas para as carreiras do quadro próprio. Então qualquer norma, portaria nova, estabelecer uma regra para escolta interna, para baixar, ou seja, para fazer um acautelamento de armamento, de fogo, né, distribuição de veículos para a sua estrutura. Então, a elaboração e aprovação das normas para as carreiras do quadro próprio, observada a legislação e regulamentos vigentes. E também para como as normas para as carreiras do quadro próprio, né, justamente para a gestão junto aos seus profissionais, aos seus policiais. Né, estabelecer como deve se portar, como dentro dos limites da legislação, porque nós já temos leis também que deliberam, que definem este comportamento, obviamente. Tá? Mas também compete ao Conselho a elaboração e a aprovação das normas para as carreiras do quadro próprio. 2. A deliberação quanto? Então compete ao Conselho deliberar também sobre algumas coisas. Sobre o que, David? Matéria concernentes aos atributos, funções, princípios e conduta funcional do servidor efetivo, ou de qualquer outro servidor que esteja prestando serviço na Polícia Penal. Veja só que a deliberação sobre as atribuições, sobre as funções, sobre a conduta do servidor efetivo, ou de qualquer outro servidor que presta serviço na Polícia Penal, é competência do Conselho. Então, ele não julga, por exemplo, os PADs, as sindicâncias, apenas dos policiais penais. Porque na Polícia Penal nós temos outros servidores que não policiais. Nós temos professores que dão aula nas unidades penais, nós temos médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, psicólogos, agentes de execução, que são técnicos administrativos,
Tá? Então, nós temos outros servidores que não policiais, e também eles estão sujeitos, estão subordinados, chamamos assim, né? Estão sob o manto da égide do Conselho da Polícia Penal. Tá? Outra deliberação importante, que também cabe ao Conselho, está ali na letra B, tá? Promoções dos servidores da carreira do QPPP. Observada, claro, a legislação vigente, expedindo atos de regulamentação. Então, cabe também ao Conselho deliberar quanto à promoção dos servidores, se deve ser promovido aquele ou aquele ou este ficar fora da promoção dos servidores, observada, claro, a legislação vigente, expedindo, inclusive, atos de regulamentação. Nós vamos ver que o Conselho pode expedir atos de regulamentação como instruções normativas, por exemplo. Tá? Letra C. Pedidos de disposição funcional dos servidores integrantes da carreira do QPPP do âmbito da Polícia Penal para outros órgãos e entidades do Poder Executivo, para outros poderes ou esferas de governo. Então chegou um pedido lá para que o Conselho, para o DEPEN, lá de Brasília, pedindo o David para ir trabalhar lá em Brasília. Tá? Então, outras esferas de governo, né, por exemplo. E daí o Conselho vai deliberar sobre isso. Se é interessante, se eles vão atender o pedido de disposição funcional ou não. Tá? Mesmo para Brasília, para o governo federal, para a União, como para outros poderes, como a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, tá? Ou até mesmo entre outras entidades, outros órgãos do próprio Poder Executivo. De repente, outra secretaria, a Secretaria de Justiça, pede o David lá. Daí cabe ao Conselho analisar, deliberar se é prudente, se é interessante dispor do David para a CEJU, para a Secretaria de Justiça. Tá bom? 3. Então, cabe ao Conselho, compete a elaboração da produção de normas, a deliberação quanto a esses assuntos, a determinação da verificação da incapacidade física, mental ou moral dos servidores da carreira do PPP. Então, a determinação da verificação da incapacidade física, mental ou moral. Veja, isso aqui não é que os conselheiros não são peritos para estabelecer se alguém é capaz ou incapaz, física, mental ou moralmente. Tá? O moralmente ainda cabe ali dentro de um processo de ampla defesa contraditória, dentro de um processo disciplinar. Mas a determinação, cabe ao Conselho, a determinação da verificação da incapacidade física, mental ou moral. Ou seja, mande-se apurar uma perícia em incapacidade física ou mental daquele servidor, ou moral através de um procedimento disciplinar adequado, tá? Onde se preveja a ampla defesa e o contraditório. Também compete ao Conselho, o 4, a avaliação de regulamentações para o cumprimento de leis relacionadas ao campo de atuação da Polícia Penal. Ou seja, essa validação são regulamentações que vêm ao encontro de leis que regulam essa atividade. Então, o Conselho pode regulamentar, pode validar resoluções, portarias, até decretos dizendo como deve ser aplicado, como deve ser interpretado tal situação. Então, isso também compete ao Conselho da Polícia Penal. 5. A instituição de comissão dentre os membros do Conselho para apurar a transgressão disciplinar ou a prática da infração penal pelo diretor-geral e corregedor, na forma do respectivo regimento. Então, o Conselho também deve instituir uma comissão dentre os seus membros para apurar as transgressões disciplinares ou a prática de infração penal do diretor, cometido pelo diretor-geral do DEPEN e pelo corregedor. Então, é uma espécie aqui de foro por prerrogativa de função. Tá? Então, para se apurar uma infração do corregedor ou uma infração do diretor-geral, o próprio Conselho deve formar uma comissão para fazer esta apuração, a apuração da transgressão disciplinar ou da prática da infração penal. Tá bom? A condução cabe ao Conselho também. 6º, a condução do processo de destituição do diretor-geral, do corregedor e demais membros do próprio Conselho.
conforme definidos em ato do chefe do Poder Executivo, ou seja, constitui ali uma comissão, né, para apurar uma infração disciplinar, uma transgressão disciplinar ou uma prática de infração penal. E daí o chefe do Poder Executivo, que é o governador, determina então que se busque, que se faça o processo de destituição do diretor ou do corregedor, ou de qualquer outro membro, tá? Qualquer outro membro da Polícia Penal aí, do Conselho. Então, essa condução compete ao Conselho, possivelmente através de uma comissão formada pelos conselheiros, tá bom? 7. A designação de servidores para compor a comissão de concurso para ingresso nas carreiras do QPP, bem como pronunciar-se sobre o estabelecimento de regras e instruções para a realização de concursos públicos de ingresso na Polícia Penal. Ou seja, ao Conselho também compete, né, se pronunciar sobre as regras e a instrução, e dar a instrução para a realização de concursos públicos no ingresso da Polícia Penal, na carreira da Polícia Penal. Então ele designou servidores. Ah, David, mas você falou que era uma resolução. Sim, ele apontou, ele indicou, ele designa os servidores para compor. E daí o ato do secretário, através da resolução, nomeia, designa, mas esses membros do conselho, da comissão organizadora foram indicados, foram designados pelo Conselho da Polícia Penal, conforme previsto no artigo 2º, inciso 7º, da Lei 21.404 de 2023. Que mais? 8. Compete ao Conselho a solicitação ao corregedor de informações sobre a conduta e a atuação funcional de servidores. Tá? Então, compete ao Conselho solicitar ao corregedor informações sobre a conduta e a atuação funcional de qualquer servidor. E a sugestão para que seja realizada correições e visitas de inspeção para verificação de eventuais irregularidades nos seus serviços. Opa, vamos voltar aqui, deu uma escapada. Nos seus serviços, irregularidades nos seus serviços. Tá? Veja, então eles também solicitam a colha de informações e também propõem a realização de correções para que a gente verifique a irregularidade nos serviços daquele servidor, de qualquer servidor, ou de um estabelecimento penal também, para verificação de eventuais irregularidades nos seus serviços. Em quais serviços? Os serviços daqueles servidores indicados pelo Conselho. Tá? Então, esse é o que está previsto no artigo 8º. Artigo 9º, também compete ao Conselho a atuação como órgão moderador na solução de eventuais conflitos relacionados exclusivamente com as carreiras do QPP. Então, ele é o órgão ali que deve moderar, que deve dizer ao final qual é a solução. Tá? Então, esse é um artigo aberto, bastante amplo, né, que merece uma regulamentação. Existe um regimento interno que nós não vamos ver, obviamente, porque isso não cai na nossa prova, tá? Não vamos perder tempo. Existe já um regimento interno do Conselho da Polícia Penal, aprovado através de uma resolução do secretário, e que regula algumas coisas disso que eu estou falando aqui. Tá? Por isso que vocês estão vendo algumas normas abertas, mas que já estão algumas definidas dentro do regimento interno. Mas nós não perderemos tempo com isso. Tá bom? Vamos ao que interessa. Inciso 10º, a atuação como revisor em sede recursal das decisões da Direção-Geral e da Corregedoria no âmbito da Polícia Penal. Então, ele também é uma segunda instância, digamos assim, de decisões do próprio diretor-geral ou da Corregedoria, tá? No âmbito da Polícia Penal, obviamente. Então, ele funciona ali como órgão máximo, o órgão superior. O Conselho da Polícia Penal é o órgão revisor em sede de recurso das decisões do diretor-geral e do corregedor e da corregedoria, tá bom? Então, se vocês quiserem recorrer de uma decisão da direção-geral ou do corregedor, vocês devem recorrer ao Conselho da Polícia Penal, conforme estabelece o artigo 2º do parágrafo, o inciso 10º do artigo 2º da Lei 21.404 de 2023. 11, inciso 11, a atuação como órgão consultivo, normativo e deliberativo para fins de controle de ingresso, ascensão funcional, hierarquia e regime disciplinar da carreira da Polícia Penal. Praticamente, a cópia lá do caput, né, da parte final do caput, do artigo 1º, né,
que é uma das competências. Ele diz ali para que serve, e também a competência, repete aqui, como competência, para ficar bem firme essa ideia de que a atuação como órgão consultivo, normativo e deliberativo para fins do controle do ingresso, ascensão funcional, hierarquia e regime disciplinar da carreira da Polícia Penal. Então, esse é para não haver dúvida quanto ao a que serve, né? A elaboração, a proposição do regulamento interno do Conselho da Polícia Penal, tá? Então, também, aquilo que eu já falei, já existe um regulamento interno, um regimento interno. Então, a elaboração foi feita a propositura do regimento interno, que já foi aprovado, inclusive, pelo secretário de Segurança. As responsabilidades, parágrafo único do artigo 2º, as responsabilidades e o desempenho no Conselho não desobrigam os membros de suas atividades ordinárias, ou seja, os membros que nós veremos agora, quem compõe esse Conselho, não estão livres das suas responsabilidades com outros cargos que ocupam, né? É cumulativo, tá bom, gente? Então, lembre-se disso aqui, essas são as competências do Conselho da Polícia Penal. Vamos ver agora aqui como que ele é composto, tá? Quem são essas pessoas que compõem o Conselho da Polícia Penal. Estamos aqui, artigo 3º, estamos aqui com o artigo 3º da Lei 21.404, o Conselho terá a seguinte composição. Vamos lá. O diretor-geral da Polícia Penal, está aqui, o diretor-geral, o diretor adjunto da Polícia Penal, o corregedor-geral da Polícia Penal. Daí o 4, um policial penal indicado pelo Sindicato dos Policiais Penais do Paraná, o Sindaspem. 3 policiais penais indicados pelo diretor-geral da Polícia Penal e 2 policiais penais indicados pelo secretário de Estado da Segurança Pública, CESP. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 membros, 9 conselheiros que participam, que compõem o Conselho da Polícia Penal. E aqui ele diz mais alguma coisinha. O funcionamento, artigo 4º, o funcionamento do Conselho será estabelecido em regulamento interno, regimento já foi aprovado, que será aprovado por resolução do secretário de Segurança Pública e publicado em Diário Oficial. Os atos normativos expedidos pelo Conselho da Polícia Penal serão publicados em imprensa oficial do Estado. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, nós temos aqui este quadro, né, que diz como é composto a Polícia Penal. Tá? Diretor-geral, diretor adjunto, corregedor da Polícia Penal, um policial penal indicado pelo Sindaspem, 3 policiais penais indicados pelo diretor da Polícia Penal e 2 policiais penais indicados pelo secretário, totalizando 9. Diretor-geral, isso está no regimento, tá? Isso é importante a gente saber. O diretor-geral é presidente nato, são 3 membros natos. Percebeu ali que são 3 membros natos, né? Que não é a pessoa que importa, é o cargo que ele exerce. O diretor-geral, o vice-diretor, o diretor adjunto e o corregedor. Esses 3, não importa quem esteja sentado na cadeira, eles são membros do conselho. O resto não importa daí qual cargo exerce, tá? Os outros não importam. Um policial penal indicado pelo Sindaspem. Quem? Não importa. O Sindaspem que vai indicar. 3 policiais indicados pelo diretor-geral da Polícia Penal. Quem? Não importa. Os 3 que o diretor-geral indicar. 2 indicados pela CESP. Qual? Não importa. Agora, os 3 membros natos, diretor-geral, diretor adjunto e corregedor. Esses não tem jeito. Esses são membros natos do Conselho da Polícia Penal. Aliás, o diretor-geral é o presidente e o diretor adjunto é o vice-presidente do Conselho. Tá? Então, quando o presidente falta, o vice-presidente tem que estar lá para presidir as sessões. O corregedor-geral é membro nato também. Então, na troca do David, que é corregedor-geral hoje, troca pelo fulano de tal, o fulano de tal, no dia seguinte, passa a ser conselheiro, o David deixa de ser. O restante não. O restante está estabelecido no regimento, são mandatos. Tá? Então, eles exercem um mandato. O policial penal indicado pelo Sindaspem tem um mandato. Os 3 policiais penais indicados pelo diretor-geral têm mandatos. E os 2 da CESP também têm um mandato a ser cumprido. Tá? Ele não pode ser retirado, tá? A qualquer tempo. Agora, o David, o corregedor, o diretor adjunto e o diretor-geral, sim. Trocou eles, troca também a pessoa
que exerce aquela cadeira no Conselho da Polícia Penal. Esta é a Lei 21.404, gente. Então, vocês aprenderam a pesquisar ali, a Lei 21.404, que cria, institui o Conselho da Polícia Penal, diz as suas competências e como ela é composta. O regimento não importa muito, esta é uma informação que só vocês têm, eu vou colocar lá no grupo esta lei para vocês atualizarem em PDF, para vocês terem também, tá? Como nós temos um membro, lembra-se que nós temos um membro, tem um membro ali da comissão organizadora, que é, inclusive, o presidente da comissão organizadora, que é membro do conselho. Então, pode ser que, como ele conhece esta lei, ele possa, de repente, inserir uma questãozinha sobre a lei do Conselho da Polícia Penal, tá bom? Então é importante você ter, pelo menos, conhecimento. E segue nos estudos, a semana continua, aliás, começa agora, vamos pegar firme, que essa semana nós teremos mais novidades. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima!